Tem alguns assuntos na odontologia que necessitam de bastante explicação. Afinal, podem fazer parte da rotina de uma pessoa ou exigir o depoimento de um especialista. Para isso, existe o Dr. Mauro Mirapalete e o quadro Fala Dentista. Dando continuidade ao tema da semana passada, o Dr. Mauro invade a programação da Rede Mar Azul para detalhar o processo de extração do siso. Doutor Mauro, por qual motivo algumas pessoas não possuem o siso? A gente tem que definir muito claramente assim, não ter e não nascer, porque aí são coisas distintas. O não ter é uma predisposição que a gente chama de agenesia, tá? Normalmente ocasionada, bom, aí a gente vai entrar em uma discussão mais filosófica teórica, mas na minha concepção, mais por uma questão evolutiva, um caráter evolutivo da raça humana, em algum momento deixaremos de ter sisos, tá? Deixaremos de ter terceiros molares. Isso é muito lento, gradual, e vai acontecer em milhares e milhares e milhares de anos, mas a tendência é essa, uma tendência evolutiva de não ter. Então, o fato da pessoa não ter um, não ter dois, ou não ter os quatro, que é mais raro, na minha concepção, é de caráter evolutivo. Agora, aquele paciente que me fala assim, o meu não nasceu. Bom, o teu não nasceu não quer dizer que você não tem. Um exame radiográfico vai nos evidenciar ou não a presença dele. Muitas vezes, o fato dele estar mal posicionado e sem espaço para sua erupção deixa ele em infraósseo, tá? Deixa ele dentro do osso, sem manifestações clínicas. Poxa, mas eu tenho 30, 40, 50 anos, nunca nasceu, não dói, não me incomoda. Não quer dizer que ele não esteja ali. Ele pode estar. E o fato dele estar ali não quer dizer que é um problema, mas ele pode se tornar um problema. Ele está sujeito a uma transformação histológica e a geração de um cisto dentígero. Um cisto, a partir de células odontogênicas, transforma-se naquela região, forma um cisto e aí a gente precisa intervir cirurgicamente. Volto a dizer, não é uma certeza, não é o fato de você ter um siso incluso e você é um paciente de 40, de 50, de 60 anos que esse dente vai virar um cisto. Não, ele tem a possibilidade de virar um cisto. Por isso é importante a avaliação radiológica com seu dentista e entender para sempre estar preparado com o diagnóstico correto. Doutor Mauro, é verdade que a extração do siso dói muito? O medo do siso eu acho que é uma questão cultural, né? A gente tem como se fosse, entre muitas aspas, aquela bomba relógio, né? Que a gente sempre fala, depois dos 18 anos você tem que tirar o siso. Então a gente fica com aquela ansiedade desde pequeno, sabendo que em algum momento vai ter que tirar o siso, parte de um pressuposto de que sempre vai ser necessário, de que é muito traumático, então a gente cria essa fobia, obviamente alguns mais, outros menos, mas é uma fobia instaurada pela sociedade, na minha humilde opinião, obviamente. Como que é o procedimento? O procedimento é feito sob anestesia local, ele é um procedimento relativamente tranquilo e previsível. Obviamente, cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado e entendido e executado de uma maneira única, mas, via de regra, são procedimentos ambulatoriais tranquilos, sem grandes probabilidades de intercorrência, sem grandes probabilidades de problemas pós-operatórios. Obviamente, como eu ressaltei anteriormente, por problemas anatômicos, como o ramo ascendente da mandíbula, que é a estrutura óssea, que faz essa curva na nossa mandíbula para cima, tá? A proximidade do siso com essa estrutura, muitas vezes, ou quase que 100% das vezes, tornará necessário algum tipo de remoção de tecido ósseo, para a gente conseguir acessar e remover esse siso. O fato de tirarmos osso na região aumenta a chance de nós termos um edema, ou seja, inchar. Por isso que o paciente, poxa, removi o siso, fiquei com o rosto inchado. É natural, quando realizamos esse tipo de procedimento, ele inchar um pouquinho, muitas vezes, por remoção de tecido ósseo. Predispõe a maior inchaço ali, edema intraósseo e torna o pós-operatório às vezes um pouquinho mais chato. A gente sabe, faz parte do processo. O Fala Dentista é o quadro semanal da Rede Mar Azul em parceria com a Hora Unique. Outros episódios do Fala Dentista estão disponíveis nas redes sociais da Rede Mar Azul. Para agendar uma avaliação gratuita na Hora Unique de Balneário Pissarras, entre em contato com o 99171 0051. A clínica está localizada na Avenida Nereu Ramos, no centro de Balneário Pissarras e aberta de segunda a sábado. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.